Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a temida e aclamada Fórmula de Bhaskara. Vamos nessa? Bora! Bom, a fórmula de Bhaskara, assim como várias outras fórmulas que nos são ensinadas na matemática e na física, é uma fórmula que a gente aprende a usar a partir de um problema que nos entregam, né? Nos deram pela primeira vez uma equação do segundo grau para resolver, a gente não sabia fazer, e aí nos deram essa ferramenta chamada fórmula de Bhaskara. E a gente pode usá-la muito facilmente para resolver esses problemas. Imagino que muitos de vocês já saibam utilizá-la. O objetivo dessa aula não é mostrar como usar essa fórmula, mas sim uma coisa que deveria ser um hábito comum dos alunos de ensino médio e ensino fundamental. Fazia essa pergunta, né? Quando você é introduzido com um conceito, uma ferramenta para resolver algum problema, você deve sempre se questionar: por que isso funciona, né? Como que pela primeira vez chegaram nesse resultado? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Bom, a gente já está aqui com a nossa lousa e antes da gente começar a falar sobre a fórmula de Bhaskara em si, vocês sabem, ela é uma ferramenta utilizada para resolver problemas de equações do segundo grau. Equações do segundo grau é o nome que a gente dá para polinômios do segundo grau igualados a zero, né? Então, a gente tem, normalmente, né, os professores introduzem com esse formato: a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Esse aqui é o polinômio igual a zero, né? E a gente faz isso, na verdade, porque a gente quer encontrar. Se a gente chamasse isso aqui de uma função, né, essa parte da esquerda, se a gente chamasse isso aqui de y, por exemplo, ou de f de x, o nosso objetivo é encontrar os valores de x para os quais y é igual a zero. Então, a gente quer encontrar as raízes desse polinômio. A gente quer resolver essa equação do segundo grau. Em geral, quando a gente tenta resolver uma equação dessa, algo igualado a zero, a gente procura um valor de x, a gente tenta isolar essa variável x para que nós encontremos o valor correspondente a ela, né? Por exemplo, em equações do primeiro grau agora, eu vou até fazer em verde para não fugir do assunto. Se eu tenho uma equação do primeiro grau, por exemplo, ax mais b, o que a gente faz para achar o resultado, né, para achar o valor de x que a gente está procurando, é isolar o valor de x. Como? Bom, a gente passa o b que está somando subtraindo, e depois de passar esse b para o outro lado negativo, a gente passa esse a que está multiplicando, dividindo para o outro lado, e assim a gente encontra que x é igual a menos b sobre a. Que é também uma formulinha que a gente nem usa tanto, né? Mas é uma formulinha para a solução de equações do primeiro grau. Ok? Então é assim que a gente resolve esses problemas em que a gente tem que encontrar o valor de uma variável. A gente, a princípio, tenta isolar essa variável. Só que tem um problema, né? A gente não consegue usar isso direito para resolver essa equação do segundo grau. Por que a gente não consegue? A gente pode tentar isolar esse x, né? Vamos tentar. Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar tudo que tem x de um lado e tudo que não tem x do outro. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar o a vezes x quadrado mais o bx de um lado igual a menos c do outro, né? Certo. E aí, a gente quer isolar x. Eu não posso passar esse menos bx negativo para o outro lado, né? Porque senão eu vou levar um x e vai ter x dos dois lados. Eu não quero isso. Então, a melhor coisa que eu posso fazer é tentar fatorar, né? Colocar em evidência um fator comum que a gente tem. A gente tem o x como fator comum, né? Como a gente sabe, x ao quadrado é igual a x vezes x. Então, reescrevendo isso aqui de forma bem simples, a gente tem isso, né? E a gente pode pegar um x de cada fator, né? Então, o x do primeiro fator, um x do primeiro termo e um x do segundo, colocar isso multiplicando os dois termos que sobram, porque o x é um fator em comum do lado esquerdo dessa equação. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar um x para fora aqui, multiplicando o que sobrou aqui, né? A vezes x, mais o que sobrou aqui, né? Mais b.
é igual a menos c. Mas aqui a gente chega no impasse, né? Por quê? Bom, eu tenho uma coisa multiplicando outra coisa, né? A primeira coisa é o x sozinho, e a segunda é esse fatorzão aqui, né? O ax mais b. Para tentar isolar o x, eu tenho que tentar deixar o x sozinho. Só que se eu passo esse termo dividindo, né? Ele está multiplicando, eu passo ele dividindo, eu vou ter x dos dois lados, eu não quero isso. Se eu passo só esse, eu vou ter x dos dois lados também, eu não quero isso. Então a gente atingiu um impasse, não tem como passar daqui usando esse método. Mas o que a gente quer ainda é isolar esse x. E a gente vai tentar trabalhar um pouquinho de álgebra para resolver esse problema. Então vamos nessa. A primeira coisa que eu preciso que vocês lembrem para a gente começar a manipular essa equação aqui é que existe um princípio bem básico em equações, que é o que se você faz a mesma operação aritmética dos dois lados do igual, a gente não altera a equação. Isso faz sentido, não faz? É aquela coisa que provavelmente quando você aprendeu, o seu professor te ensinou assim. Eu vou dizer que A é igual a B. Então isso aqui é verdade, né? A é igual a B, ponto. Assumo que isso é verdade. Se eu somar um de cada lado, a equação continua sendo verdade, né? E se eu dividir os dois lados por 5, continua sendo verdade. E se eu multiplicar os dois lados por 2, continua sendo verdade. Essa é a ideia que a gente precisa usar para resolver esse problema aí de cima. Bom, vou apagar isso aqui. A gente sabe que a gente pode fazer a mesma operação dos dois lados de uma equação, e é isso que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer é dividir os dois lados por A, só para deixar as coisas um pouquinho mais simples. Então eu divido por A, divido por A. Eu quero tentar eliminar esse fator que está multiplicando o nosso x ao quadrado aqui, só para deixar tudo um pouquinho mais simples. Então é isso que eu vou fazer, por isso que eu estou dividindo por A. Bom, ax ao quadrado dividido por A é só x ao quadrado, né? Bx dividido por A é igual a B sobre A, né? B dividido por A vezes x. E o C ali fica só C dividido por A mesmo. Ele não tem x multiplicando, né? E o lado direito é muito fácil, porque é 0 dividido por A. E 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então vamos seguir em frente. Beleza, a gente tem essa equação um pouco mais simplificada aqui agora. E aí eu preciso que vocês tenham uma malícia de perceber que esses dois primeiros termos aqui, ó, lembram muito um famoso produto notável. Eu tenho um número ao quadrado somado com alguma coisa, eu vou chamar isso aqui de alguma coisa, né? Eu vou colocar entre parênteses azuis, que é o fator b sobre a, multiplicado por x. Isso é muito parecido com esse produto notável que a gente conhece muito bem, que é quando tem... A gente normalmente usa as letras A e B, eu não vou usar porque eu já estou usando A e B aqui, então eu vou colocar outras letras. U e V, por exemplo. U mais V ao quadrado. Esse produto notável, vocês já devem saber, é igual a U ao quadrado mais 2UV mais V ao quadrado. Certo. Isso aqui é verdade porque esse U mais V ao quadrado é igual a U mais V vezes U mais V, né? E aí, se você aplica a propriedade distributiva, que é multiplicar fator por fator, a gente tem U vezes U ao quadrado. U vezes V, UV. Eu tenho 1UV já. Depois, V vezes UV também. Então, eu já tenho 2UV. E aí, o último, que eu vou fazer aqui por cima, porque senão não vai caber, V vezes V é V ao quadrado. Por isso que essa resposta aqui é verdade. Então, certo, eu conheço esse produto notável e eu percebi que isso é muito parecido com isso aqui, né? Só que falta o terceiro termo, que seria esse V ao quadrado aqui. Mas, bom, se eu quisesse fazer com que essa primeira parte aqui aparecesse numa coisa assim, num produto notável desse, eu seria muito beneficiado por isso, não seria? Eu seria beneficiado por isso. Por quê? Se eu conseguisse colocar esses dois x aqui, que estão me impedindo de conseguir isolar o x, dentro de um produto notável desse, eu conseguiria isolar o x, não conseguiria?
Então vamos tentar estudar isso aí. Bom, para que eu consiga usar um produto notável para ter isso aqui como resultado, sabendo que o resultado do produto notável é o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, a gente vai tentar olhar por semelhança o que dessa equação teria que ser o u e o que teria que ser o v. Bom, eu sei que eu tenho um x ao quadrado aqui, né? Então o x tem que ser ou o u ou o v. Eu posso escolher qualquer um deles, né? Eu vou escolher então para o x ser igual a u. Então eu vou começar o nosso produto notável com x. Vou usar uma cor diferente. Vamos usar preto mesmo. Então vamos começar o nosso produto notável com x. Somado com o quê? Esse outro fator, que seria o v do nosso produto notável aqui, a gente não tem como ter certeza, né? O que a gente sabe é que ele é algum valor, vou chamar esse valor de alfa, por exemplo, e ao quadrado, isso aqui tem que ser igual. Bom, vamos aplicar o produto notável, né? O primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então x vezes alfa, mais o segundo ao quadrado, que é alfa ao quadrado, né? Se eu quero que esse termo aqui, né, eu tenho alguma coisa que tem um x ao quadrado, né? Então, x ao quadrado e x ao quadrado, já tenho essa semelhança. E aqui eu tenho um x sozinho, e aqui eu tenho um x sozinho também, né? Que está sendo multiplicado por um fator. Nesse caso aqui de cima, esse fator é b sobre a. No caso aqui de baixo, esse fator é 2α. Então, se eu quero que essas coisas aqui sejam iguais ou o mais semelhantes possíveis, para que eu possa tentar fatorar isso para esse produto notável, fatorar essa parte quadrática aqui desse polinômio para esse produto aqui, bom, então eu preciso tentar fazer com que essa equação seja igual a x ao quadrado mais b sobre a x mais o alfa ao quadrado. Só que se isso aqui é verdade, eu tenho desse lado b sobre a multiplicando x e desse lado 2α, eu preciso que 2α seja igual a b sobre a. Perfeito. Nesse caso, fica muito fácil descobrir quanto o nosso alfa tem que valer, né? Alfa é igual, só passar esse 2 dividindo, b dividido por 2a. Muito bem. Então a gente descobriu qual é o alfa que a gente tem que usar para que depois desse produto notável aqui, o resultado desse produto notável, seja algo parecido com isso aqui. E qual vai ser o resultado desse produto notável usando esse alfa que a gente encontrou? Deixa eu apagar isso aqui de baixo. É uma parte importante do desenvolvimento, mas agora a gente já sabe quanto alfa vale, né? Alfa vale b sobre 2a. Vou até apagar esse aqui. Então eu vou substituir o alfa que estava aqui. Na verdade eu vou manter, né? E vou fazer aqui do lado. X mais alfa é igual a x mais b sobre 2a. Porque alfa é igual a b sobre 2a, né? Ao quadrado. E quanto isso aqui vale? Bom, x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é b sobre 2a, mais o segundo ao quadrado, que é esse termozinho aqui, ao quadrado. Quando a gente tem uma fração ao quadrado, é só levar a parte de cima ao quadrado e a parte de baixo também, né? Então fica 2a ao quadrado. Quando a gente tem uma fração ao quadrado, o numerador tem que ser elevado ao quadrado e o denominador também. Beleza. Então esse aqui é o nosso resultado, né? A gente pode ainda resolver essa fração ao quadrado aqui, porque b ao quadrado é b ao quadrado e 2a ao quadrado, eu vou escrever aqui embaixo, x ao quadrado mais
Dá para simplificar esse termo do meio também, né? Porque eu tenho um 2 multiplicando e um 2 dividindo. Então, esse 2 corta com esse. E a gente tem b sobre a vezes x, que é o que a gente queria, né? Esse primeiro termo aqui é exatamente igual a esse que a gente tinha na nossa equação do segundo grau que a gente estava resolvendo lá no início. Mais esse último fator aqui, né? Que é b ao quadrado. Sobre 2a ao quadrado, a gente pega o 2 e eleva ao quadrado, 4, e o a e eleva ao quadrado, que fica a ao quadrado. Então, 4a ao quadrado. Beleza. Então, esse aqui é o resultado do nosso produto notável, né? Só que a gente vê que tem um problema, porque eu queria conseguir simplificar esse fator da nossa equação de segundo grau aqui para algo desse tipo, justamente para esse número aqui mais especificamente, né? Eu queria poder usar isso. Só que tem um fator aqui que a gente não tem lá na nossa equação, né? Esse fatorzinho aqui. Ele não existe aqui, né? E aí a gente pensa, poxa, não vou poder simplificar por causa desse fator. Só que aí a gente tem que lembrar de uma coisinha. Dê uma olhadinha no que eu vou escrever aqui embaixo para vocês. Se eu tenho uma igualdade simples, por exemplo, a é igual a 3. E aí, eu faço isso aqui, ó. A mais 0. Quanto que é a mais 0? A mais 0 também é igual a 3, né? Porque a mais 0 é a, e a é igual a 3. Beleza. Só que 0, eu posso escrever 0 de vários jeitos, não posso? Eu posso fazer assim, por exemplo. 4 menos 4 é igual a 0. Não é? Então, se eu quiser escrever a mais 4 menos 4, isso aqui ainda é igual a 3, não é? Isso aqui é uma indicação, isso aqui nos mostra que se eu tenho uma equação e eu somar e subtrair algo de um dos lados, eu somei 4 e subtraí 4, na verdade eu não estou mudando nada, porque no fim das contas eu estou somando 0, certo? A gente vai usar isso ali em cima para poder adicionar aquele fator que não estava na nossa equação. Então o que a gente tinha era isso aqui, né? Deixa eu apagar essa parte. O que a gente tinha era isso aqui. A vezes x quadrado mais b vezes x mais c é igual a 0. Certo? E a gente também tinha aquele produto notável legal que a gente achou, que era x mais b sobre 2a. 2a ao quadrado é igual a x quadrado mais b sobre ax mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Só para vocês verem que é a mesma coisa, certinho. A gente tinha também dividido essa equação aqui de cima por a, né? Então, só para não perder muito tempo dividindo tudo de novo, porque a gente já fez isso, eu vou só tirar o a daqui e colocar ele aqui embaixo. Então, b sobre a, c sobre a. Certo. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar essa equaçãozinha aqui de cima e fazer o seguinte com ela. Prestem bastante atenção. Eu vou colocar x ao quadrado, vou copiar ela quase inteira, mais b sobre a ao quadrado. B sobre a vezes x, perdão. E agora, ao invés de só somar o c mais a, eu vou somar ele. Só que antes disso, eu vou somar esse número aqui, ó, que é o fator que está faltando para essa parte ser igual a essa, né? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou somar ele aqui, mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Só
Só que como eu não posso só somar alguma coisa aleatoriamente, eu também tenho que subtrair, né? Igual a gente fez no exemplo anterior. Então eu subtraio ele também. Menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Perfeito. E agora a gente termina de copiar o que está faltando, né? Mais o c sobre a. Belezinha. Agora a gente tem uma equação aqui que é equivalente, ela é igual à equação que a gente tinha lá em cima. Ela é completamente equivalente a essa primeira equação do segundo grau genérica que a gente começou. Só que ela está um pouquinho mudada, né? E com essa equação aqui é um pouco mais fácil de trabalhar. Por quê? Bom, eu vou colocar isso aqui entre parênteses verdes só para destacar que isso aqui é exatamente igual a isso aqui, não é? X ao quadrado, b sobre ax, b sobre ax, mais b ao quadrado sobre 4 ao quadrado, b ao quadrado sobre 4 ao quadrado. É exatamente igual. E isso aqui, então, eu consigo simplificar e deixar desse jeito, não consigo? Então é isso que eu vou fazer. Vou pegar isso aqui, substituir por isso, então a gente vai ter x mais b sobre 2a, perdão. Isso aqui tudo ao quadrado. E a gente copia o que está faltando aqui do lado, né? Menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado mais c sobre a igual a zero. Legal, legal. Só que olha que interessante. Agora eu tenho um x sozinho aqui, né? Eu não tenho um x em dois fatores diferentes. Eu tenho um x sozinho, então eu acho que eu vou conseguir isolar esse x. É isso que a gente vai tentar fazer. Só que antes a gente precisa trabalhar com essas sobrinhas que a gente tem aqui, né? Bom, a primeira sobrinha que a gente tem são essas duas frações aqui. Só para ficar um pouco mais simples, eu vou reescrever tudo isso. X mais b sobre 2a. Tudo isso ao quadrado. Eu vou trocar a ordem dessas duas aqui. Como são só operações aritméticas simples de soma e subtração, eu posso inverter a ordem e não faz diferença alguma. Então, coloco mais c sobre a menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Certo. Então, agora que eu tenho isso aqui, eu preciso resolver essa soma de frações, né? Essa aqui. Se você não sabe resolver essa soma de frações, eu recomendo que você veja meu vídeo, vai aparecer um card aqui em cima, sobre soma de frações pelo método borboleta. É um método bem simples, que é muito útil quando você precisa resolver somas ou subtrações de frações, quando você não sabe quais são os números, né? Quando eles são todos variáveis assim, porque aqui você não consegue calcular o MMC. Então é muito mais simples quando a gente usa o método borboleta nesse caso. O método borboleta sendo aplicado aqui, a gente vai ter como resultado. Bom, vou copiar mais uma vez aqui embaixo. Quadrado, belezinha. E para resolver essa aqui, essa soma ou subtração nesse caso de frações, a gente pega a primeira diagonal. Eu vou colocar uma soma aqui já, né? E o tracinho. C vezes 4a ao quadrado. Só para ficar um pouco mais fácil de ler, eu vou inverter essa ordem. Vai ficar 4a ao quadrado vezes c. Beleza. Copio o sinal, menos a multiplicação dos fatores da outra diagonal. A vezes b quadrado. E aqui embaixo a gente multiplica os dois fatores, né? Então fica 4a ao quadrado vezes a. A ao quadrado vezes a é a ao cubo. Então o nosso resultado fica sendo 4a ao cubo igual a zero. Bom, para simplificar isso aqui, a gente vê que a gente tem um a ao cubo aqui embaixo, que pode ser substituído, eu vou substituir direto, por a vezes a vezes a. E aqui em cima a gente tem um a ao quadrado, né? Que pode ser substituído por a vezes a, que é o que eu vou colocar aqui em cima.
Tinha um 4 aqui também. Beleza, então a gente vê que a gente tem esses fatores em comum, né? A gente tem A em todos os termos. Isso significa que eu posso cortar esse e esse, certo? É como se eu tivesse um número multiplicando todos os números de uma mesma fração. E eu posso cortá-los, porque ele está sendo multiplicado em cima e multiplicado embaixo. Então ele é dividido por ele mesmo e o resultado é 1. Então eu vou só apagar isso aqui, esse aqui e esse aqui. Então no final das contas o que a gente tem, vou reescrever aqui do lado, para não ficar só mexendo aqui. Escrever aqui embaixo, na verdade. Copia essa primeira parte de novo. X mais b sobre 2a ao quadrado mais... Agora a gente tem essa fração aqui, ó, b ao quadrado, menos b ao quadrado, perdão, eu vou trocar a ordem só para ficar um pouco mais fácil de ler, mais 4a vezes c, dividido por 4a ao quadrado, igual a zero. Como eu quero isolar o x, né, eu passo isso aqui tudo para o outro lado negativo. Então eu tenho x mais b sobre 2a ao quadrado, de novo, é igual a menos essa fração toda. Menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a ao quadrado. Bom, como eu tenho um menos na frente, eu posso só trocar esse menos por um mais aqui, né? E colocar um menos 1 aqui dentro. Então todos os símbolos são invertidos, né? Esse menos vira mais e esse mais aqui vira menos. Beleza. Certinho. E agora, eu ainda estou tentando isolar esse x, né? O próximo passo, então, é me livrar desse quadrado. Quando numa equação a gente tem alguma coisa ao quadrado de um lado, eu posso passar esse quadrado como uma raiz quadrada para o outro lado. Na prática, o que a gente está fazendo é passando uma raiz quadrada dos dois lados, né? Só que acontece uma coisa quando a gente faz isso. Vocês devem saber que se eu tenho alguma coisa desse tipo, 1 ao quadrado, 1 não é um bom número para usar de exemplo, né? Vamos colocar 3 ao quadrado, por exemplo. 3 ao quadrado é igual a 9. Isso significa que menos 3 ao quadrado também é igual a 9. Isso na prática quer dizer que para equações, ok? Então se eu tenho x igual a raiz de 9, a gente tem que considerar dois sinais possíveis para o x. Porque x pode ser mais 3 ou menos 3, né? Então quando a gente passa a raiz aqui em cima, como a gente pode ter os dois sinais, a gente vai fazer isso aqui, ó. X mais b sobre 2a, como está o quadrado, né? Esse 2 corta com 2 da raiz, então a raiz some e o quadrado também. E desse lado a gente vai colocar um mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4a vezes c sobre 4a ao quadrado. Certinho. Bom, a gente já está quase lá, né? Para a gente terminar de isolar, a gente só precisa passar esse termo aqui, esse b sobre 2a, para o outro lado. E a gente vai fazer isso. Só que antes eu queria arrumar isso aqui que ainda está meio feio, essa raiz com uma fração dentro, né? A gente não gosta de deixar uma raiz com uma fração dentro se a gente pode tirar. E nesse caso aqui a gente pode. Por quê? Quando eu tenho uma fração qualquer, por exemplo, u dividido por v, eu quero tirar a raiz disso aqui, é igual eu tirar a raiz de cima dividida pela raiz de baixo. Assim. É isso que eu vou fazer desse lado aqui, né? Então eu vou ter x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos a raiz de cima, que é b ao quadrado, menos 4ac,
dividido pela raiz de baixo, que é a raiz de 4a ao quadrado. Só que a raiz de 4a ao quadrado a gente sabe por quê. Aqui em cima, achei. Nessa parte a gente teve que fazer 2a ao quadrado. E o resultado disso era 4a ao quadrado. Então, se esse número ao quadrado é igual a esse, significa que a raiz desse, de 4 ao quadrado, é igual a 2a. Certo? E é isso que a gente vai usar aqui embaixo. Então, a raiz de 4a ao quadrado é 2a. Então, a gente vai só apagar essa partezinha aqui, trocar por 2a. Beleza. Agora a gente está quase lá, né? Falta só um pouquinho. Basta só eu passar isso aqui que está somando, está positivo de um lado, negativo para o outro. Menos b sobre 2a. Mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E agora, só para dar um toque final, a gente percebe que aqui a gente tem outra soma ou subtração de frações, né? Só que os denominadores são comuns. Então a gente pode deixar como se fosse um denominador só. Então x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4a vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes a. E essa aqui é a famosa e tão conhecida fórmula de Bhaskara. Se vocês ainda estão incomodados, o que na verdade as pessoas fazem para deixar isso aqui um pouquinho mais simples é pegar essa parte que está dentro da raiz, né, e chamar isso aqui de delta. Então eles fazem delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí eles falam que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Só para a fórmula ficar um pouquinho mais clean, né? E é daí que vem, é por isso que funciona a fórmula de Bhaskara. Belezinha? Então, se você não entendeu alguma coisa, fica tranquilo, é um pouco cansativo acompanhar essa contaiada toda sem número, né? Só com letra e tal, mas tenta ver de novo, vai na partezinha que você não entendeu, porque é muito importante, eu acho que é muito legal que vocês saibam por que essa fórmula funciona, que ela não surgiu do nada, né? Alguém pensou em fazer esses passos e chegou nesse resultado de que se a gente usar essa formulazinha aqui, que é o que é ensinado no ensino médio, no ensino fundamental, para resolver equações do segundo grau, a gente consegue fazer isso, ok? Bom, achou muito difícil? Achou tranquilo? Gostou de saber de onde vem essa fórmula que a gente usa para resolver as equações de segundo grau? Comenta aí embaixo o que você achou, se você achou legal, se você achou muito difícil, ou se você acha que você conseguiria pensar em algum tipo de desenvolvimento assim para resolver um problema. Eu acho incrível pensar nesse tipo de coisa, porque hoje em dia a gente ainda acha fazer esse tipo de conta muito complicado. Mas imagina para quem era lá da época do Bhaskara, né? Meio complicado. Mas bem, essa foi a aula de hoje, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha acompanhado até o fim. Deixa o like aí embaixo, compartilha para os seus amigos, isso aqui é um fato bastante interessante, tenho certeza que ele ou ela vão gostar. Ok? Vejo vocês na próxima, tchau, tchau.